tua vida. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Para nós é motivo de alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor para adorarmos, exaltarmos e bendizermos o seu nome, desta vez na condição de ministrante da palavra do Senhor. Quero de já agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer também a liderança do projeto PEMU que nos fez o convite, que Deus possa continuar abençoando vocês cada vez mais e mais. Queridos, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá bom? Então você que trouxe a sua Bíblia, já abra ela comigo no tema que foi proposto nessa tarde, está lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 14. Aleluia. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 14. Enquanto os irmãos procuram, a gente vai louvando ao Senhor. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Quantos encontraram a palavra de Deus? Todos encontraram? Vamos ler então um texto sagrado que diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos repetir? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Somente até aqui, oremos ao Senhor para que Deus venha falar aos nossos corações nessa tarde, através da sua santa palavra. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e graça, Senhor, nós estamos mais uma vez na tua presença, Senhor. Deus, eu quero te pedir ao Senhor mais uma vez, que o Senhor possa tomar a minha vida como um instrumento em tuas mãos nesta tarde, para falar quanto à igreja, aquilo que o Senhor quer, meu Pai. Ah, Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades, meu Deus querido, então fala de acordo com a necessidade de cada um dos teus filhos, Senhor. Nós viemos aqui nesta tarde dispostos a ouvir a tua voz, que nós venhamos, meu Deus amado, ser tocados, ser conscientizados, meu Deus, sobre a importância de praticarmos o ídolo que o Senhor nos ordenou, ó Pai. Ah, Senhor, que nós venhamos ser renovados, fortalecidos e edificados pela tua santa palavra. Fala aos nossos corações, meu Deus, é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar, podem ficar à vontade para adorar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus com palmas. Aleluia. Meus irmãos, foi nos dado um tema, e o tema é missões, prosseguindo para o alvo. E para que nós venhamos entender um pouco mais sobre a mensagem dessa tarde, faz-se necessário nós entendermos algumas coisas, como por exemplo, o que é a missão, o que é fazer missões. A palavra missão, ela vai significar ação, tarefa, ordem, uma incumbência, e nós precisamos entender também o objetivo de missões. Qual é o objetivo da igreja ao fazer missões? A missão é a ação da igreja no sentido de cumprir a sua tarefa. Qual tarefa é essa, Rafael? Evangelizar, implantar novas igrejas, serviços sociais, educativos e culturais.
O Senhor Jesus, ele vai nos deixar a igreja encarregada de anunciar as boas novas de salvação. O Evangelho, ele é a mensagem que o mundo lá fora tanto carece. Nós vemos aqui no vídeo que acabou de passar que 99,9% daquele país, ele é composto por uma outra religião que não é a cristã. E não é apenas a Somália, mas tantos outros países também vivem a mesma situação, a qual é necessário que nós venhamos entender qual era o objetivo da igreja enquanto faz missão. Qual é o objetivo da igreja em fazer missões? É exatamente esse: levar o Evangelho, esta mensagem que as pessoas tanto carecem. E isso não é desde agora, irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os cristãos vêm pregando esta mensagem do Evangelho há mais de 2000 anos. E ela continua sendo uma mensagem importante. Ela continua sendo uma mensagem que precisa ser pregada em caráter de urgência. Nós vemos também aqui que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: na parte A do versículo 14, ele vai dizer: prossigo para o alvo. E a obra missionária, ela possui um alvo, que é levar essas pessoas a congregar em Cristo Jesus. Levar o maior número de pessoas a congregar em Cristo Jesus, se tornando discípulos de Jesus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo pega e fala esse versículo que nós acabamos de ler: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se nós pegarmos esse contexto e aplicarmos nas missões, nós vamos ver que este versículo vai trazer uma direção clara e um incentivo que é fundamental para, não apenas para as pessoas que se colocam como missionárias, que são levantados como os missionários, mas também para nós que apoiamos esse trabalho missionário. Se nós olharmos o contexto a qual o apóstolo Paulo escreve essa carta, nós vamos ver que ele vai escrever a carta aos Filipenses enquanto ele está preso em Roma. Paulo, ele havia fundado a igreja em Filipos alguns anos antes, durante as suas viagens missionárias. E nós percebemos no capítulo de número 3 e ao longo do decorrer dessa carta, que o apóstolo Paulo, ele tinha um relacionamento bem próximo dos irmãos de Filipos. Na carta nós vamos ver que Paulo, ele vai falar sobre a sua trajetória de fé e como esta fé leva ele a considerar todas as outras coisas como perda diante do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que ele deixa para trás a sua antiga vida de fariseu, todos os benefícios que aquela vida trazia para ele, todas as suas realizações, todos os privilégios para seguir a Cristo e ganhar a vida eterna. É exatamente nesse contexto que Paulo escreve o versículo que nós lemos. E esse versículo em si, Paulo vai usar a imagem, a ilustração de uma corrida para ilustrar a vida cristã, melhor dizendo. Ele vai usar esta imagem de uma corrida para ilustrar a vida cristã. Se nós olharmos essa passagem aos olhos de Paulo, pegando este exemplo, esta imagem de uma corrida, nós vamos ver que um corredor, quando ele está nesta linha de largada, quando ele está ali nesta corrida, ele precisa manter um foco no alvo, que é a linha de chegada. Qualquer distração faz com que ele perca a posição a qual ele está. Se ele estiver em primeiro lugar na corrida, se ele distrair, olhar para um lado e para o outro, corre o grande risco de ele ser ultrapassado durante essa corrida. Uma das lições que o apóstolo Paulo nos traz aqui é exatamente que nós precisamos manter o foco no alvo. Se nós pegarmos esta passagem e aplicarmos no contexto de missões, nós precisamos entender que nós precisamos nos livrar de todas as distrações que nos impedem de concretizarmos, de cumprirmos a nossa missão como igreja.
Se nós olharmos, meus irmãos, para o contexto da igreja hoje, nós vemos que a igreja em si tem perdido muitas vezes o foco na missão, que é ganhar almas para Cristo. As pessoas estão cada vez mais distraídas com outras coisas, com bens terrenos, bens materiais, e acabam se esquecendo de focar na missão que foi incumbida para cada um de nós, que é ganhar almas para o Senhor, que é pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E Paulo está dizendo aqui: nós precisamos prosseguir para o alvo. O alvo da igreja, no sentido de missões, é ganhar almas para Cristo, é povoar cada vez mais e mais o reino de Deus, ganhar a maior quantidade de pessoas possível para o reino, fazer com que essas pessoas se tornem discípulos de Cristo. Então, quando nós olhamos aqui no texto, nós vamos ver que no contexto em si que Paulo aplica este versículo, ele está falando da vida eterna, ele está falando de comunhão com Deus, da realização do plano divino. Só que no contexto de missões, isso implica em levar o Evangelho a todos os povos e culturas. No contexto de missões, o alvo vai se referir a buscar a transformação de vidas, uma transformação espiritual dessas pessoas e a construção de uma comunidade cristã. Quando nós olhamos aqui, ao dizer prossigo para o alvo, Paulo está mostrando que a vida cristã, meus irmãos, ela é uma jornada contínua. Ela vai exigir de nós um esforço e dedicação constante. A vida missionária, no contexto missionário, a vida de um missionário também, ela pode ser levada nesse sentido. Vai requerer de nós muito esforço, vai requerer de nós muita dedicação, vai requerer de nós que nós venhamos estar empenhados e nós façamos isso de uma forma constante. O atleta aqui durante uma corrida, ele precisa manter uma constância na velocidade, a fim de que ele chegue na posição pretendida. Nós precisamos entender que a vida cristã, ou esta vida como ministrantes da palavra de Deus, como missionários, não é uma corrida rápida, não é uma corrida fácil, mas nós podemos compará-la como uma maratona, que vai requerer de nós resistência e perseverança. Se o missionário, se a pessoa que se levanta, se coloca como missionário, ela não tiver resistência, ele não for perseverante, ele não for constante, dificilmente, meus irmãos, ele vai conseguir concluir a sua missão. Dificilmente ele vai conseguir ter êxito no seu trabalho. E não apenas no sentido de fazer missões. Todas as vezes que nós pegamos, por exemplo, um trabalho como esse, um projeto como esse que é o PEMU, se não houver resistência, se não houver perseverança, se não houver constância, talvez o projeto não tivesse chegado onde ele chegou hoje. Tudo isso aqui é fruto de resistência às adversidades, de resistência às perseguições. Tudo isso aqui é fruto de perseverança. Tudo isso é fruto de constância. E isso, meus irmãos, é o que tem faltado em nós. Uma perseverança, uma resistência maior, a fim de que nós venhamos prosseguir para o nosso alvo. Nós temos deixado que as adversidades nos distraiam do foco. Nós temos deixado que as adversidades, que as coisas terrenas nos distraiam do foco, nos tire do alvo. E nós precisamos olhar novamente aonde nós deixamos o foco ser perdido. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós vamos ver que essa mensagem, ela continua sendo relevante para os cristãos também no dia de hoje. Essa mensagem que o apóstolo Paulo deixa aqui para os irmãos de Filipos também é uma mensagem que é relevante para os nossos dias. Por que, Rafael? Porque nós vivemos em um mundo que está cada vez mais agitado. Nós vivemos em um mundo que está cada vez mais cheio de distrações, e é muito fácil nós perdermos o nosso foco de vista. É muito fácil nós perdermos o nosso objetivo final da vida cristã. Então nós precisamos nos lembrar que devemos manter o foco em Deus e na vida eterna que Ele nos oferece.
num sentido de missões, nós precisamos lembrar, meus irmãos, que nós temos uma missão. Todos nós que estamos aqui, nós recebemos uma missão de irmos e pregarmos a palavra de Deus. E essa mensagem precisa ser pregada cada vez mais em caráter de urgência. O projeto já tem por si só este nome: Projeto Evangelístico de Missões Urgentes. Por quê? Porque essa mensagem, ela precisa ser pregada em caráter de urgência. Como nós vimos nesse vídeo, cada vez mais e mais pessoas estão morrendo sem Cristo. Cada vez mais e mais pessoas estão morrendo sem conhecer a salvação, sem conhecer esta palavra, sem conhecer esse Jesus que pode salvá-los desta condenação eterna. Enquanto nós estamos distraídos e as pessoas cada vez mais padecendo. Precisamos nos despertar, precisamos nos conscientizar que a mensagem, ela precisa ser pregada em caráter de urgência. A mensagem precisa ser pregada em caráter de urgência. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo vai dizer: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. No contexto da mensagem, o prêmio que Paulo tem em mente não é um troféu terreno ou uma recompensa material. Ele fala do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, ou seja, a vida eterna ao lado de Deus. Esse é o prêmio supremo que nós, como cristãos, devemos buscar e que só pode ser alcançado por meio da fé em Cristo Jesus. Só que quando nós pegamos esta passagem e aplicamos no contexto de missões, nós vemos que a maior recompensa, o maior prêmio para quem está engajado em fazer missões, para quem está engajado em ganhar almas para Cristo, para quem coloca esse desejo no seu coração de testemunhar a salvação, de resgatar vidas através da fé em Deus, é essa a maior recompensa. Ver vidas se entregando ao Senhor, ver vidas sendo resgatadas pela palavra, ver vidas sendo transformadas pela palavra. Se nós como missionários, se nós como ministrantes da palavra do Senhor não temos esta alegria, não vemos isso como a nossa maior recompensa, então, meus irmãos, dificilmente nós daremos o devido valor às almas que estão padecendo lá fora. Nós precisamos ver esta alegria de ver um irmão sendo salvo como a maior recompensa para nós, enquanto estamos evangelizando, enquanto estamos pregando a palavra de Deus, porque não haverá sentido algum se nós ministrarmos a palavra, se nós pregarmos a palavra, se nós nos colocarmos à disposição para sermos enviados como missionário e não vermos valor algum nas almas que estão padecendo sem Cristo. Se nós não vemos este valor que eles têm, se nós não enxergarmos isso como uma das maiores recompensas para nós, enquanto ministrantes da palavra do Senhor, meus irmãos, então nós não entendemos aqui. A essência da missão está em compartilhar a mensagem de esperança e a transformação que a fé em Jesus pode proporcionar. Essa mensagem, meus irmãos, ela deve ser levada para essas pessoas que estão cada vez mais e mais necessitando de Cristo. Se essas pessoas, ao ouvirem esta mensagem, elas acolherem esta mensagem, consequentemente, elas terão uma mudança de vida. O missionário, a pessoa que se coloca como missionário, precisa enxergar na sua recompensa, o ganhar almas para Cristo, melhor dizendo, como a sua maior recompensa. E nós vamos ver que é o Senhor quem chama o missionário, é o Senhor quem coloca em nossos corações essa inquietação para servirmos o reino de Deus. Quando o Senhor fala ao nosso coração, Ele arde e nós somos impulsionados a nos colocar no caminho para levar a mensagem a essas pessoas. Nós recebemos uma vocação, meus irmãos, que é testemunhar em quem cremos, que Jesus Cristo é a razão das nossas vidas. Nós precisamos olhar aqui o prêmio da soberana vocação de um missionário,
que é ganhar almas para Cristo. O prêmio da vocação do missionário é ver almas se rendendo para o Senhor, ver cada vez mais e mais vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Precisamos nos alegrar cada vez mais quando pessoas se rendem aos caminhos do Senhor, se rendem aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, meus queridos, que essa soberana vocação de Deus está em Cristo Jesus. Cristo está relacionado ao prêmio, porque Ele é o caminho para a vida com Deus. Paulo, ele enfatiza também que a força para seguir em frente, para superar os desafios, para alcançar o alvo, vem de Cristo. No contexto missionário, todas as pessoas que são levantadas como missionárias, elas são chamadas a viver em obediência a Cristo, a seguir o seu exemplo de amor em serviço e sacrifício, mas para que elas possam continuar firmes, para que elas possam continuar de pé, para que elas venham resistir às provocações, para que elas venham resistir às perseguições, é necessário estarem firmadas em Cristo. Somente o Senhor Jesus é capaz de nos dar ânimo para prosseguirmos, mesmo quando todas as circunstâncias querem nos fazer parar, mesmo quando todas as pessoas nos dizem para nós parar, mesmo quando a perseguição nos diz que ou nós paramos ou nós morreremos por conta desta mensagem. E o que faz com que nós venhamos permanecer pregando esta palavra, o que faz com que essas pessoas na Somália se levantem pregando a palavra de Deus, mesmo diante da iminente morte, é a fé em Jesus, é a convicção no Senhor, é a plena confiança de que Deus está com eles, independentemente da circunstância, independentemente da adversidade. O próprio apóstolo Paulo fala que o morrer com Cristo para ele é lucro, porque está em Cristo, meus irmãos, nos dar esta convicção, esta coragem, esta fé, esta força que talvez nós mesmos por si só não teríamos. Então, quando nós pegamos, por exemplo, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 14, no capítulo de número 4, versículos de número 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É por isso que nós não desanimamos, porque nós temos esta confiança, essa plena convicção de que o Senhor está conosco. Nós precisamos ter essa convicção, porque senão nós iremos nos desgastar exteriormente e consequentemente também isso fará com que nós venhamos desanimar, com que nós venhamos desistir. Todas as vezes que nós oramos ao Senhor dizendo: Senhor, envia-nos almas, Senhor, nós queremos almas, e as almas não chegam até nós, que nós pregamos a palavra de Deus a essas vidas que estão lá fora padecendo sem Cristo, e essas almas não se rendem ao Senhor. Muitas vezes nós iremos querer desanimar, nós iremos querer parar, porque é desgastante sim, mas como o apóstolo Paulo fala aqui, se a nossa convicção estiver no Senhor, enquanto o nosso exterior está desgastado, enquanto o nosso exterior está cansado, o nosso interior, as nossas forças interiores estão sendo renovadas por Ele, e é por isso que nós não desanimamos. Se nós pegarmos este versículo que o apóstolo Paulo nos diz, no versículo 14, prossigo para o alvo, nós vamos ver que Paulo está nos incentivando, meus irmãos, a sermos perseverantes. É um chamado à perseverança. Ninguém consolida um trabalho do dia para a noite, é necessário perseverança. Não pense você que você vai pregar a palavra hoje, pode até acontecer de vidas se entregarem para Cristo, mas para que elas permaneçam, vai ser necessário um tempo para elas se consolidar. Da mesma maneira, meus queridos, esta vida com Cristo precisa de uma perseverança. O trabalho missionário precisa de perseverança.
Imagina só, se todas as vezes que nós nos reunimos em um encontro mensal como esse, nós olharmos sempre apenas para a quantidade de pessoas que vêm até os cultos. Talvez a liderança olhe para a quantidade e bata sim aquele desânimo, bata sim aquela frustração, porque nós queríamos ver cada vez mais pessoas empenhadas com o projeto, engajadas nessa missão de ganhar almas para o reino. Mas, meus irmãos, se nós olharmos apenas para isso, não olharmos os frutos que estão sendo produzidos, não sermos perseverantes, esse trabalho não irá se consolidar. Se nós sempre olharmos apenas para o número em si, um trabalho não se consolida apenas com isso. É necessário nós estarmos perseverantes na ministração da palavra de Deus, na evangelização, no jejum, na oração. Paulo nos instrui que nós só alcançaremos o alvo se nós permanecermos perseverantes. Os desafios das missões são muitos, são grandes, mas o missionário, a pessoa que se levanta para levar a palavra de Deus, ela tem uma promessa com ela. Rafael, que promessa é essa? De que Deus estará com ele, de que o poder de Cristo é suficiente para mantê-lo firme na caminhada. O Senhor Jesus nos prometeu isso, que Ele estaria conosco. Imagina só, as pessoas chegando para Paulo e dizendo: Paulo, por que é que você não desiste de pregar esta palavra? Porque você já sofreu apedrejamento, você já foi açoitado, você está sendo perseguido quase a todo instante, você está sendo, a maior parte da vida de Paulo é preso. E se nós perguntássemos para Paulo: Paulo, por que é que você não desiste disso tudo? E aí, quando eu estava meditando lá em casa, o Senhor colocou em meu coração aquele louvor da harpa, que se Cristo comigo vai. Imagina só, Paulo respondendo para as pessoas que questionam para ele o motivo de ele continuar perseverante nessa busca de almas para Cristo. Paulo dizendo: se Cristo comigo vai. Irmãos, se Cristo for conosco, não precisamos temer. Se Cristo está conosco, nós não precisamos temer as adversidades, não precisamos temer as perseguições. Se Cristo está conosco, pode vir o que vier, o trabalho permanece firme, porque ele não está pautado na força humana, ele não está fortalecido, ele não está firmado na força humana, no conhecimento humano. Ele está firmado naquela pessoa em quem nos deu a missão. E quem dá a missão, ele dá todos os meios para você concretizar a missão. Nós vemos aqui, meus queridos, que o apóstolo Paulo sabia melhor do que ninguém os desafios que os cristãos enfrentariam para proclamar o evangelho de Cristo. Paulo, melhor do que ninguém, poderia muito bem explicar os desafios que o missionário vai ter na sua caminhada com Cristo. Paulo, melhor do que ninguém, poderia nos explicar quais seriam os desafios que nós enfrentaríamos como ministros da palavra de Deus. Todos nós que nos colocamos à disposição do Senhor para levarmos a palavra de Deus, enfrentaremos desafios, enfrentaremos perseguições, muitas vezes seremos caluniados, talvez não seremos açoitados como ele, mas ainda assim enfrentaremos muitas adversidades. E é necessário que nós estejamos perseverantes em Cristo Senhor. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta, ainda no capítulo de número 4, nos versículos de número 7 e 10, ele vai dizer o seguinte, num resumo dos desafios que o missionário enfrentaria. Ele vai dizer: de todos os lados somos pressionados. Mas o que vai acontecer, Paulo? Nós somos pressionados, mas não somos desanimados. Nós ficamos perplexos mediante aquilo que nós encontramos no campo missionário, mas não ficamos desesperados. Imagina só, pegando aqui o exemplo do vídeo que foi nos passado dos irmãos em Somália. Você vê todas aquelas pessoas sendo mortas por conta da pregação do evangelho. Você fica perplexo, mas você não se desespera por aquilo.
Paulo está dizendo: somos perseguidos, somos, mas não somos abandonados. Somos abatidos, somos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Meus irmãos, o que não vai faltar na nossa caminhada com Cristo, principalmente enquanto ministros da palavra do Senhor, são esses desafios. E precisamos estar sempre, como o apóstolo Paulo fala aqui, focado no alvo que é Cristo, para que nós não venhamos cair, desviar do percurso, melhor dizendo, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para as distrações. Precisamos perseverar e olharmos sempre para Cristo. Este versículo ele também serve para nos inspirar a apoiarmos cada vez mais e mais os missionários, porque não é fácil, meus irmãos. Como nós lemos agora há pouco e como nós vimos aqui no vídeo, o missionário ele enfrenta muitas adversidades, muitos desafios, só pelo fato de ele não estar muitas vezes no seu país, de se colocar ali para ir para um outro país, uma outra cultura totalmente diferente, muitas vezes sem saber o que vai comer no dia seguinte. Nós precisamos nos inspirar para cada vez mais e mais apoiar este trabalho missionário, porque se nós não nos colocamos à disposição para irmos, nós temos também outras formas de incentivá-lo. Se nós não podemos ir até a Somália, nós podemos ajudá-los de uma outra maneira. Se nós não podemos ir a outros países, se nós não temos essa disponibilidade, nós temos outras maneiras de ajudá-los. Podemos ajudar através das nossas contribuições, podemos ajudar através das nossas orações, se não tivermos a possibilidade de irmos. Nós precisamos olhar com uma sensibilidade maior para o cenário de missões. Precisamos ser mais sensíveis às almas que estão padecendo sem Cristo lá fora. Precisamos ser mais sensíveis à voz daquelas pessoas que estão gemendo de dores, que estão lá gemendo, clamando por socorro, enquanto nós estamos distraídos, enquanto nós estamos muitas vezes de braços cruzados. Precisamos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo, que a todo instante, a todo momento nos impulsiona, dizendo: eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. E enquanto isso, nós estamos tão distraídos, meus irmãos, que não conseguimos escutar o Senhor dizendo, não conseguimos escutar o Espírito Santo clamando: eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. E a pergunta é: o que nós temos feito a respeito? Você recebeu uma missão, foi estabelecido um alvo para você, e muitas vezes, por conta dessas distrações, nós não conseguimos alcançar o nosso alvo. Claro que o contexto da mensagem aqui que Paulo aplica esse versículo é totalmente diferente, mas num sentido missionário, num contexto missionário, meus queridos, Paulo ele vai dizer o seguinte: prossigamos para o alvo, que é ganhar almas para Cristo Jesus. Prossigamos para o alvo da igreja, que é povoar cada vez mais e mais o reino de Deus, trazer para congregar cada vez mais e mais pessoas, a fim de que essas pessoas se tornem discípulos de Jesus, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A maior recompensa, meus irmãos, que nós receberemos ao ganharmos almas para Cristo aqui na terra vai ser ver essas vidas sendo alcançadas por Jesus, vai ser ver essas vidas sendo transformadas por Jesus. Se você não consegue se alegrar por isso, então você precisa rever os seus conceitos. Mas o Senhor também nos promete uma recompensa ainda maior quando nós chegarmos lá no céu. Claro que nós não podemos fazer a missão, cumprir a nossa missão apenas visando esta recompensa, mas a maior prova de amor para com o meu próximo é exatamente mostrar para ele que há esperança para ele, mostrar para ele que há salvação para ele,
que ele não precisa viver a condenação eterna, que ele não precisa viver a condenação de morte, ele não precisa viver dessa maneira que ele está vivendo. Há uma esperança para ele, e essa esperança se chama Cristo Jesus. Da mesma maneira que esse Jesus me alcançou, que esse Jesus transformou a minha vida, que esse Jesus me trouxe paz, trouxe alegria para o meu coração, preencheu esse vazio no meu ser, eu preciso mostrar esse Jesus para as pessoas lá fora. É a maior prova de amor que eu tenho para com o meu próximo que está se perdendo. Eu posso até orar por ele, posso, mas se eu não mostrar o amor de Cristo para esta pessoa, meu irmão, não vai ser o suficiente apenas a oração. Nós precisamos levar esta mensagem a estas pessoas. E como o Senhor Jesus vai falar para os seus discípulos: olha, quando vocês forem, não cumprimentem ninguém, não se distraiam. Nós recebemos uma missão e nós não podemos nos distrair. A cada distração custa uma vida padecendo sem Cristo. A cada momento que nós nos distraímos com as nossas redes sociais, ao invés de usarmos essas mesmas redes sociais para ganharmos almas para Cristo, pessoas estão padecendo sem Ele. A cada momento que nós estamos em um ciclo de pessoas que estão ali conversando, e essas pessoas não conhecem a Deus, nós estamos lá inseridos, nos distraindo com as conversas, e não estamos falando de Jesus. São pessoas perdendo também a oportunidade de ouvirem falar do Senhor Jesus. Precisamos, meus queridos, olhar firmemente para o nosso alvo. Enquanto cristãos, olhar para o nosso alvo, que é Cristo. E enquanto missionários, enquanto ministros da palavra de Deus, olhar para o nosso alvo enquanto missionário, enquanto evangelista, enquanto ministro, que é ganhar almas para Cristo. Almas para Cristo é o meu alvo, é o seu alvo como ministro da palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, meus queridos, precisamos prosseguir para este alvo, a fim de que venhamos receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para este alvo, independentemente da circunstância, independentemente das adversidades, independentemente dos desafios, que eu sei que são muitos. Prossiga para o alvo. Vai ter obstáculos? Vão ter barreiras? Vão ter perseguições? Vão ter calúnias? vão ter vários desafios, mas prossiga para o alvo. Prossiga. Quem está com você é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Quem está com você, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus, dizendo que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E se Ele está conosco, você pode ir sem medo algum. O Senhor se encarregará de todo o resto. Você só precisa se disponibilizar para fazer a missão. E eu sei que todas as vezes que nós ouvimos uma mensagem como essa, que é questionado: quem está disposto a ir pregar a palavra de Deus? Eu sei que você vai levantar a mão quando eu perguntar isso. Mas esta mensagem não é apenas para você ter essa conscientização neste momento e ao sair daqui voltar a se distrair novamente com as coisas. Essa mensagem não é para nós nos conscientizarmos aqui acerca da importância, da urgência em pregarmos a palavra de Deus e novamente voltarmos a ficar de braços cruzados quando sairmos daqui. Se nós queremos dizer igual Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, precisamos fazer. Não é apenas dizer, precisamos fazer. Você está disposto, meu irmão? Você está disposto a pregar a palavra de Deus? Você se coloca à disposição do Senhor para pregar a palavra do Senhor? Diz: Senhor, eu quero prosseguir para o meu alvo enquanto missionário, enquanto ministrante da palavra do Senhor, que é ganhar almas para Cristo. Mas tem uma condição, Senhor. Qual é a condição? Que o Senhor vá comigo. Lembra de Moisés? Quando o Senhor disse para ele que enviaria o anjo para ir com ele e o povo, ele: não, o anjo eu não quero não, eu quero é o Senhor. Essa é a única condição
que nós precisamos estabelecer para fazer a obra de Deus. Senhor, eu não preciso de bens materiais, eu não preciso ser o mais próspero, eu não preciso ser o mais usado nos dons, eu só preciso que o Senhor esteja comigo. Eu não preciso de um carro novo, eu não preciso de um transporte melhor, não preciso de uma casa melhor, não preciso de nada disso, eu só preciso que o Senhor esteja conosco. Só precisamos que o Senhor esteja conosco. E aí nós alcançaremos o nosso alvo, concluiremos a nossa missão. E no final nós poderemos dizer o que o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, meus irmãos, que essa mensagem ela venha nos trazer essa conscientização da importância que é fazermos missões. E quando se fala em fazer missões, não é só você ser enviado para um outro país, não. Reparem que quando Jesus envia os discípulos, ele vai dizer: olha, vocês vão começar por Jerusalém, depois vão para a Judéia, para Samaria e depois para os confins da terra. E a gente quer ir logo para os confins da terra e acaba esquecendo Jerusalém. Mas tem muita gente em Jerusalém para você ganhar, meu irmão. Tem muita gente em Jerusalém para você se levantar como um missionário e ganhar essas almas para Cristo. Tem muitas vidas aqui em Teresina, tem muitas vidas no seu bairro, tem muitas vidas próximas de você que precisam ouvir a palavra de Deus. E você é o missionário que Deus quer levantar, você é o evangelista que Deus quer levantar, você é o ministro que Deus quer usar. Então, permita-se ser usado como instrumento por Deus. Se coloque à disposição do reino para contribuir com o crescimento do reino cada vez mais e mais. Nós recebemos esta missão, só cabe a cada um de nós querer cumprir esta missão. Que Deus em Cristo vos abençoe.